Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de palestra da Semana Espírita de Inhumas, 48ª Semana Espírita. Temos muito prazer de receber todos vocês. Hoje o Grêmio Espírita Allan Kardec é o responsável pela organização da noite e nós ficamos muito felizes de podermos contribuirmos mais uma vez com a Semana Espírita, que é um evento muito importante para a nossa cidade e também para a Aliança Espírita daqui. Então eu quero convidar todos vocês para que a gente possa se preparar para fazer a prece inicial, para dar abertura à palestra da noite. Pedimos então, Senhor, a sua proteção em mais um dia de palestras. Agradecemos pelo dia que se passou, pelas palestras que nós já aproveitamos e as que ainda estão por vir. Que a espiritualidade amiga possa nos abençoar e nos iluminar sempre para que nós possamos absorver e aprender caminhando junto com o Mestre Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória infinita para todo sempre. Que assim seja. Então, nessa noite, a gente tem o prazer de apresentar para vocês o Luiz Fernando, que vai ser o expositor da noite. Ele é o nosso amigo lá de Goiânia, está sempre ajudando o Grêmio Espírita quando a gente precisa, tanto presencialmente quanto de forma remota com as lives. É um grande amigo, um grande palestrante, nós temos um carinho muito grande por ele. E hoje ele vai fazer a explanação da noite. E ele vai abordar o tema, o Evangelho e a alegria de viver. Então espero que vocês todos gostem e aproveitem. E até a próxima. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que participam da 48ª Semana Espírita de Inhumas. Meu nome é Luiz Fernando e eu estou aqui hoje falando em nome da nossa querida casa do Grêmio Espírita Allan Kardec. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. A reflexão da noite de hoje será sobre o Evangelho e a alegria de viver. E para melhor contextualizar o tema, recorreremos a uma passagem evangélica em que Jesus fala da alegria. Mas o mais interessante é que nesta passagem Jesus fala da alegria em um momento mais triste, um momento muito triste. Estamos falando da chamada Última Ceia, que é narrada no Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 16. Nessa passagem evangélica, Jesus está preparando os seus discípulos para as grandes lutas e dificuldades que o Mestre sabia que eles iriam enfrentar. Jesus já tinha plena consciência das atribulações que os seus discípulos iriam enfrentar após a sua partida. Assim, ao mesmo tempo em que Jesus os consola, prepara e fortalece, em um triste ambiente de despedida, ao final do encontro, além de Jesus falar sobre a tristeza, ele fala também sobre a alegria para os seus discípulos. E é muito intrigante que Jesus tenha escolhido exatamente um momento de tristeza para falar sobre a alegria. E falar de alegria em um momento de muita tristeza dá a impressão de uma postura contraditória do Mestre. Porém, nós veremos a seguir toda a sabedoria do Mestre se revelando através de suas palavras. E é observando a postura do Mestre que teremos a oportunidade de desenvolver um novo olhar sobre a construção da alegria verdadeira. Sobre como estabelecer a alegria verdadeira do ponto de vista do Evangelho e das lições do Mestre Jesus. Seria mais ou menos como se Jesus já estivesse nos dando uma pista de que, para se obter a alegria verdadeira, nós precisamos primeiro aprender com os processos de dor,
aprender com os processos de perda, de provações, enfim, aprender com os processos de desafio que a vida nos traz. Seria uma capacidade que nós temos que desenvolver internamente para lidar com as circunstâncias difíceis da vida. Como também, dentro desta nova perspectiva, desenvolver uma alegria que vai gradativamente se desvinculando apenas das circunstâncias corriqueiras, rotineiras da vida. Isso porque a alegria nas nossas vidas ainda está muito associada a um acontecimento, a um fato ou a uma conquista. Normalmente, associamos a nossa alegria a alguma conquista material. Porém, Jesus nos traz uma reflexão de que a alegria verdadeira é aquela que nós só encontramos em outras bases. Aquela alegria que é fincada em raízes de outros solos, que não o solo da matéria. Que finca raízes em bases que não sejam tão instáveis, tão sujeitas à impermanência e à transitoriedade mundana. Aquela alegria que não esteja tão sujeita às constantes mudanças do mundo material. Pelo simples fato de Jesus ter falado de alegria em um momento de tristeza com os seus discípulos, nós podemos então entender essa postura do Mestre. Ele já está, desta forma, nos apresentando um novo horizonte, uma nova visão sobre a alegria verdadeira. Trata-se de um ponto de vista sobre a alegria que mais transcende, que ele é mais eterno, né? E é exatamente o ponto de vista que o Evangelho nos traz. Nesta passagem evangélica de João, lá no capítulo 16, no versículo 20, Jesus afirma que os discípulos estavam tristes e que eles haveriam de chorar. Porém, que a tristeza deles iria se converter em alegria. Aqui, Jesus já nos traz um verbo fundamental para encontrarmos a alegria verdadeira. O verbo converter, ou seja, transmutar, transformar. Isso porque esse é um verbo essencial para entendermos a alegria de viver e numas bases mais profundas que o Cristo nos traz. A lição do Mestre Jesus é que a alegria, como a entendemos, precisa passar por um processo de qualificação. A alegria, como a entendemos, precisa adquirir habilidades. E para que isso ocorra, nós precisamos passar por processos de desenvolvimento íntimo e psíquico, visando transformar as circunstâncias que vivemos. É vivenciar as experiências da vida, transformando-as e transformando-se. É transmutar tudo aquilo que parece difícil e doloroso em uma lição, em um crescimento, em um desenvolvimento espiritual. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, tem um capítulo 93 intitulado Alegria Cristã. E esse capítulo, Emmanuel fala exatamente desse versículo que nós acabamos de mencionar. Ele fala do processo, da habilidade de transformar, de transmutar dores, desafios e provas em desenvolvimento espiritual. Ele afirma que essas experiências difíceis são como que um adubo divino para o nosso solo ético, ainda muito estéril. O nosso solo ético ainda muito carente de virtudes, carente de abundância e de fertilidade moral. Então, por misericórdia divina, somos direcionados a certas experiências difíceis que nos levam a um trabalho íntimo. É como se fosse uma espécie de gestação íntima, para que, através das dores desta gravidez e deste parto, nós consigamos conceber um novo ser.
é uma nova versão de nós mesmos. Aliás, é a mesma comparação que Jesus faz no versículo seguinte, lá em João capítulo 20, versículo 21. Lá Jesus afirma que momentos antes do parto existe a dor, a aflição e a angústia. Mas depois que a criança nasce, tudo se converte em alegria. Quando finalmente a criança já se encontra nos braços dos pais, né, uma imensa alegria embala e ressignifica todas as dores e dificuldades que existiram até então na gestação e no parto. Observe que comparação maravilhosa que Jesus faz, né? Nessa passagem ele fala para os discípulos assim: vós chorareis, vós passareis por dificuldades, mas se permanecestes neste caminho, se continuarem a cultivar os valores nobres da alma, valores do amor, do bem, da paciência, da caridade, da confiança, da esperança, da fé, vocês vão aprender e desenvolver cada vez mais a habilidade de converter as dores do parto na alegria verdadeira de um novo ser. É isso que as provas difíceis e a impermanência do mundo vêm fazer conosco, vêm nos ensinar. Afinal, somos criaturas espirituais em experiências transitórias na matéria. As mudanças tão constantes na vida visam fazer com que nós voltemos cada vez mais para dentro de nós, que os nossos olhos busquem a nossa intimidade. Para quê? Para buscar permanência, algo mais duradouro, mais perene. É uma interação entre a vida interior e a vida exterior que essas vicissitudes da vida visam nos apresentar e ensinar. Portanto, meus irmãos, o ensinamento do Mestre Jesus sobre a alegria verdadeira está em associar a alegria aos valores da vida que não estão sujeitos às mudanças. Por exemplo, associar a nossa alegria ao amor divino que nos ampara, ou seja, aquele amor que nunca irá nos abandonar. Quando enraizamos a nossa alegria nos valores que não mudam, como, por exemplo, a presença divina e a presença de Jesus na nossa vida, nós passamos a experimentar aquela alegria mais duradoura, totalmente diferente das alegrias profanas e passageiras, que estão associadas aos acontecimentos impermanentes e transitórios do mundo material. No versículo seguinte, no versículo 22 do capítulo 20, lá do Evangelho de João, Jesus nos fala de uma alegria que não poderia ser tomada. E é essa alegria que ele veio nos ensinar. Isso porque é uma alegria que não está associada àquilo que nós recebemos, aos valores passageiros do mundo e ao que nos acontece lá fora, mas sim associada a uma alegria aquilo que nós somos, aquilo que nós edificamos intimamente, aos valores eternos que passam a se manifestar dentro de nós, como, por exemplo, a alegria de ser útil, a alegria de amar, a alegria de fazer o bem, a alegria de fazer caridade e assim por diante. E essa alegria, ou essas alegrias, elas nunca podem ser tomadas de nós. Se a nossa alegria está associada a essas posturas, traremos elas sempre conosco, mesmo que nós estejamos vivendo circunstâncias muito difíceis na vida. Dando sequência na nossa reflexão sobre a alegria do ponto de vista do Evangelho, vamos buscar agora o apóstolo Paulo de Tarso e a sua epístola aos Filipenses. A epístola essa que também é chamada de a Carta da Alegria. E, mais uma vez, poderemos observar aquela aparente contradição
quando ele aborda a alegria verdadeira. Embora seja considerada a carta da alegria, os temas que Paulo expõe na epístola são temas que falam de grandes lutas, dificuldades e sofrimentos. Ou seja, se opondo assim àquilo que nós consideramos alegria. A aparente contradição já começa no momento em que a carta foi escrita, pois Paulo a escreveu em um momento de muita tristeza, já que ele se achava preso em Roma, esperando o seu julgamento e a sua sentença, que ele já sabia que seria a pena de morte. No primeiro capítulo da carta, ele afirma que o seu testemunho lá no cárcere muito contribui para fortalecer o Evangelho de Jesus. Isso porque, mesmo ele estando injustamente preso e perseguido, ele ainda conseguia manter a alegria de servir ao Cristo. É algo que nos parece às vezes muito contraditório e às vezes até muito difícil de nós entendermos. Mas quando nós lembramos da abordagem que o Mestre Jesus trouxe sobre a alegria verdadeira, de que todas as dificuldades podem ser convertidas em caminhos de crescimento e de alegrias crescentes, a gente passa a entender que era essa a alegria que Paulo descrevia na carta. Por quê? Porque mesmo preso, ele divulgava o Evangelho. Mesmo preso, ele amparava os seus companheiros de cárcere. Mesmo preso, ele enviava cartas para os mais diversos povos, estimulando outros corações a seguirem firmes a sua vida. Mesmo preso, ele encontrava significado naquela situação difícil, transformando a sua difícil condição em uma ocasião para exemplificar ainda mais a doação de si mesmo. Em um outro trecho dessa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ainda assevera o seguinte: aprendi a me contentar com o que eu tenho. E o que é muito interessante é que essa afirmação de Paulo sintetiza os vários aspectos importantes da alegria verdadeira sobre aquele ponto de vista que Jesus nos ensinou. Como também, nesta afirmação de Paulo, existem dois aspectos que nós precisamos observar com muito carinho. O primeiro aspecto é a existência daquela alegria que cada vez mais se desapega dos valores supérfluos da vida. É aquela alegria que é encontrada somente na simplicidade. É aquele indivíduo que, por ter menos necessidade das coisas materiais, se sente mais rico. Já que, quanto mais nós multiplicamos as nossas necessidades, mais multiplicamos as nossas aflições. Quanto mais criamos exigências supérfluas e ilusórias para a nossa vida, mais barreiras estamos construindo para sermos felizes e alegres. Paulo de Tarso está nos assegurando de que existe sim uma alegria na simplicidade. E realmente não nos falta exemplos concretos na vida para confirmarmos o que ele afiançou. Vejamos, por exemplo, a vida de Chico Xavier. É fácil verificarmos a alegria com que Chico Xavier, mesmo levando uma vida tão simples, ele era tão alegre. Era uma alegria que vinha não de vultuosos recursos e estruturas materiais, mas sim da capacidade de doar alegria à vida do próximo. Era aquela alegria de espalhar consolo, de espalhar fé, de espalhar esperança. Observem bem, meus queridos irmãos, nós não estamos aqui fazendo apologia à pobreza. Afinal, nós sabemos que as coisas do mundo, como o dinheiro, o poder, a beleza, têm a sua importância e têm a sua razão de ser. Mas, quando as coisas do mundo passam a ser o centro da nossa vida, então torna-se muito fácil a gente se perder. E quando essas forças mundanas deixam de ser meios
instrumentos para que nós possamos viver melhor e passam a ser o objetivo central do nosso coração, nós acabamos prendendo a nossa alegria em tudo aquilo que é passageiro, fazendo então com que a nossa alegria também se torne mais passageira. O segundo aspecto de quando Paulo afirma que aprendeu a contentar com o que ele tem, nos leva a questionar o que de fato nós temos na vida. O que é de fato a fonte mais legítima da nossa alegria? Será que é aquilo que nós temos ou aquilo que nós detemos? Isso porque tudo aquilo que aqui na terra nós detemos, um dia deixaremos, inclusive o nosso corpo físico. Se a nossa alegria está associada àquilo que nós detemos, aos valores transitórios da matéria, como o dinheiro, o poder, a beleza e assim por diante, um dia a nossa alegria também será transitória, ela também vai parar, vai passar e ela vai deixar de existir. Porém, se a nossa alegria está associada àquilo que temos, ou seja, aquilo que nós não mais podemos perder, como por exemplo, a sabedoria, o conhecimento, a bondade, enfim, as virtudes morais, onde quer que estejamos, tudo isso estará conosco. A fonte primordial da alegria do apóstolo Paulo, mesmo estando preso e perseguido, era tudo aquilo que ele carregava dentro de si, para qualquer lugar que ele fosse, inclusive no momento da sua morte. Assim, Paulo nos convoca a estabelecermos e consolidarmos a nossa alegria verdadeira nas bases da autodoação, de dar o melhor de nós que existe dentro de nós para a felicidade do próximo. E é interessante porque na grande dinâmica da vida, nós temos vários exemplos dessa magnífica mecânica, dessa magnífica postura da autodoação. Por exemplo, vamos raciocinar aqui. O Sol ilumina e sustenta todo o sistema solar, consumindo a si mesmo para que isso ocorra. Uma simples vela ilumina um cômodo todo escuro, trazendo clareza e esperança, consumindo a si mesmo para que isso ocorra. Os corações mais alegres são aqueles que dão de si mesmo, às vezes com grandes sacrifícios, para iluminar, para alegrar, para consolar outras vidas, outros corações. Aqui nós podemos lembrar, por exemplo, de Jerônimo Mendonça, o conhecido gigante deitado. Ele era um médium, ele foi um médium da cidade de Ituiutaba, no estado de Minas Gerais, que mesmo cego e paralítico do pescoço para baixo, rodou o Brasil inteiro dentro de uma Kombi, levando o Evangelho de Jesus a centenas de casas espíritas Brasil afora. Ele era com a alegria verdadeira de viver que, mesmo sob dificílimas condições, ele conseguiu consolar e alegrar incontáveis corações. Assim, meus queridos irmãos, do ponto de vista do Evangelho, o que nos permite converter experiências tão difíceis em instrumentos de crescimento e alegria de viver é justamente quando nós mudamos as bases às quais nós vinculamos a nossa alegria. É fixar a nossa alegria em tudo aquilo que temos e não naquilo que nós detemos. E, logicamente, também é associar a nossa alegria aos valores eternos que o Evangelho nos trouxe e que efetivamente nos dá razão para a nossa vida. Como, por exemplo, o amor de Deus por nós e a certeza de que a vida eterna sempre triunfará sobre a dor e sobre a morte. Finalizando, falar da alegria de viver do ponto de vista do Evangelho é falar, então, da habilidade de ressignificar valores nas mais diversas circunstâncias da vida. É falar da capacidade de transmutar,
de converter as adversidades em aprendizado e motivação. É ampliar cada vez mais o nosso arcabouço de valores, de ideais, de metas e de bons propósitos, que não repousam na experiência passageira terrena, mas que repousam na eternidade gloriosa da vida imortal, aquela vida que Jesus veio nos revelar. Agindo assim, teremos sempre uma fonte inesgotável de recursos para ressignificar e superar as dificuldades, mesmo as circunstâncias mais difíceis, para enfim podermos viver a verdadeira alegria. O escritor Guimarães Rosa, conterrâneo meu de Minas Gerais, e com a sua sabedoria sertaneja, nos deixou em forma de uma poesia, uma pérola maravilhosa sobre a alegria de viver. Eu vou tentar reproduzir rapidamente um pedaço desse poema que realmente nos toca com a simplicidade, mas com a sabedoria do próprio Evangelho que Jesus nos ensina. Guimarães Rosa nos diz assim: a vida é assim, esquenta e esfria, aí aperta e depois afrouxa, sossega e depois desinquieta. E o que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser alegre no meio da alegria. E ainda, muito mais alegre ainda, no meio da tristeza. Reflitamos. Muitíssimo obrigado a todos vocês, meus queridos irmãos, que participam da 48ª Semana Espírita de Inhumas. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui junto com vocês. Que Deus os abençoe, que possamos cada vez mais termos forças, disciplina, determinação, conhecimento e muito amor no coração para seguirmos vencedores na nossa caminhada evolutiva. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção. Bem, meus irmãos, então vamos nesse instante, agradecer a Deus por mais uma noite de oportunidade, nesse banquete de luz espiritual que tivemos, em que estamos realizando a 48ª Semana Espírita de Inhumas. Agradecer ao orador da noite, nosso querido irmão Luiz Fernandes, que sempre está presente conosco, nos assistindo, auxiliando com suas palestras. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. E amanhã, nós teremos mais uma noite de palestra sobre a responsabilidade do Centro Espírita Boa Vontade, com o tema o Apocalipse e a Transição Planetária. Então, que estejam todos novamente, reunidos nessa vibração de luz, de paz, de amor, onde nós estamos sempre aprendendo, nesse aprendizado constante para a nossa evolução. Eu convido a todos nesse instante para fechar os olhos, para que a gente possa agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, pelas bênçãos que sempre está nos concedendo. Obrigado, Senhor, pelo vosso Evangelho, Senhor. Muito obrigado, ó Mestre amado Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, entregues em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória infinita, hoje e sempre. Graças a Deus, que Deus nos abençoe a todos, tenham todos uma boa noite e um bom repouso. Que assim seja.